Olá e bem-vindos. No nosso dia-a-dia, com a correria, é tão fácil e conveniente recorrer a comidas já prontas, não é verdade? Mas e se essa conveniência, quando combinada com certos hábitos, esconder um perigo real para a nossa saúde a longo prazo? Hoje vamos aprofundar exatamente isso. Como a forma como comemos e o que comemos podem criar uma combinação perigosa, que pode mesmo aumentar o risco de desenvolver cancro. É uma daquelas perguntas que temos de nos fazer. Muitas vezes, sem sequer nos apercebermos, as escolhas que fazemos à mesa podem, na verdade, estar a trabalhar contra o nosso próprio corpo. Nesta nossa análise, vamos mergulhar na ciência que está por trás disto para percebermos o que é que se passa realmente dentro do nosso organismo. A nossa jornada de hoje está dividida em 6 partes. Vamos começar por identificar qual é, afinal, este perigo oculto. Depois, vamos analisar as suas 2 causas principais, uma de cada vez. Vamos ver o que a ciência já confirma sobre isto e, o mais importante, terminamos com passos práticos para nos protegermos. Vamos a isso. Ora bem, vamos começar. O ponto-chave aqui, e é crucial percebermos isto desde o início, é que o perigo não vem de um único hábito isolado. Vem sim de uma sinergia, de uma combinação perigosa, que potencia os riscos de uma forma que não estávamos à espera. Exatamente. Não estamos a falar daquele snack processado que se come de vez em quando ou de fazer várias refeições pequenas ao longo do dia, se forem saudáveis. O verdadeiro alerta, aquilo que a ciência está a começar a desvendar, surge quando estes 2 comportamentos se juntam e se tornam a nossa rotina. Um estado quase constante de alimentação, que é abastecido por uma dieta rica em produtos ultraprocessados. Vamos então analisar o primeiro fator desta dupla perigosa: comer com demasiada frequência. Qual é, afinal, o preço que o nosso corpo paga por nunca ter uma verdadeira pausa para descansar e recuperar? Bem, os efeitos podem ser agrupados em 3 áreas principais. Primeiro, o impacto constante nos nossos níveis de açúcar no sangue. Segundo, o desgaste e o cansaço do nosso sistema digestivo. E terceiro, um fenómeno com um nome um pouco técnico, mas que vamos explicar: o aumento do estresse oxidativo. Vamos ver cada um deles com mais calma. Imaginem o nosso corpo como se fosse um motor. Cada vez que comemos, especialmente hidratos de carbono, o nível de açúcar no sangue sobe. Para gerir isto, o pâncreas liberta insulina. Agora, se estamos sempre a comer, o pâncreas está sempre a trabalhar e os níveis de insulina estão sempre altos. Este estado de alerta constante gera o que se chama uma inflamação crónica de baixo grau. É como se houvesse um fogo lento e constante dentro de nós, um terreno que, infelizmente, é fértil para danos celulares que podem levar ao cancro. E o nosso sistema digestivo, bem, ele também precisa de folgas. O estômago, os intestinos, precisam de tempo não só para processar a comida, mas, crucialmente, para se limparem e repararem. Quando comemos sem parar, estamos a negar-lhes esse descanso essencial. O resultado? Um sistema sobrecarregado, uma digestão que se torna menos eficiente e um desequilíbrio nas bactérias boas do nosso intestino, o que pode até aumentar a absorção de substâncias que nos fazem mal. E isto leva-nos a um conceito fundamental: o stress oxidativo. A melhor maneira de pensar nisto é esta: transformar comida em energia é um processo que gera uma espécie de lixo metabólico, a que chamamos radicais livres. É normal. O problema é que, quando comemos sem parar, este lixo acumula-se mais depressa do que o corpo consegue limpar e começa a danificar as nossas células, até mesmo o nosso ADN. É quase como se as nossas células começassem a enferrujar por dentro. Muito bem, já vimos o problema de quando comemos. Agora, vamos virar a nossa atenção para a outra metade da equação: o que comemos. Mais especificamente, vamos falar dos alimentos ultraprocessados, que hoje em dia são uma parte tão grande da dieta de muita gente. Os perigos aqui também vêm de várias frentes. Primeiro temos os aditivos químicos, aquelas substâncias pensadas para dar mais sabor, cor e para que os produtos durem meses na prateleira. Depois, temos o perfil nutricional destes alimentos, que são tipicamente carregados de açúcares e gorduras pouco saudáveis. E, por fim, o impacto direto que tem no ecossistema delicado do nosso intestino. O nosso fígado é o grande filtro do nosso corpo. Ora, muitos destes aditivos químicos são substâncias que o corpo não reconhece como alimento. Processá-los e eliminá-los representam um esforço extra, uma sobrecarga para o fígado e para os intestinos. A longo prazo, esta sobrecarga constante contribui para aquela mesma inflamação crónica de que já falámos antes. O açúcar em excesso, já se sabe, alimenta a inflamação diretamente. As gorduras trans, por sua vez, são especialmente traiçoeiras. Elas podem literalmente incorporar-se nas membranas das nossas células, tornando-as mais rígidas e disfuncionais. Isto não só prejudica a comunicação entre as células, como pode criar um ambiente que facilita a sobrevivência e a multiplicação de células anormais, como as cancerígenas.
E agora, chegamos ao ponto central de toda esta conversa. Já vimos os dois problemas de forma isolada, mas o que acontece quando os juntamos? É aqui que a matemática se torna assustadora. Aqui, 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a algo muito, muito maior. A analogia não podia ser mais clara. Pensem assim, o hábito de comer a toda a hora é como se acendêssemos uma pequena fogueira de inflamação no corpo. Fica ali a arder, baixinho, mas constante. Os alimentos processados, bem, eles são a gasolina que atiramos para cima dessa fogueira. De repente, uma chama pequena transforma-se num incêndio descontrolado. E este é um ambiente perfeito para que células danificadas não só sobrevivam, como comecem a prosperar. Vamos decompor isto para que não restem dúvidas. Passo 1. O corpo já está num estado mais vulnerável, cronicamente inflamado por causa do hábito de comer sem pausas. Passo 2. Introduzimos os alimentos processados que, como vimos, atuam como gasolina nessa fogueira, aumentando ainda mais a inflamação e o stress oxidativo. E o terceiro passo é a consequência inevitável, um ciclo vicioso em que o dano celular se acelera, ultrapassando a capacidade natural do corpo de se reparar. Claro que tudo isto pode soar um bocado alarmista, mas a verdade é que não é teoria. A ciência tem vindo a juntar as peças deste puzzle e a acumular evidências muito sólidas que suportam esta ligação perigosa. Vamos olhar para alguns dos dados que confirmam estes riscos. Olhem bem para este gráfico. Os dados são claríssimos. Grandes estudos populacionais feitos na Europa e nos Estados Unidos com dezenas de milhares de pessoas mostram uma correlação direta e forte. Quanto maior o consumo de alimentos ultraprocessados, maior o risco de desenvolver certos tipos de cancro, como o coloretal e o da mama. As barras do gráfico não enganam. A diferença é estatisticamente significativa e, francamente, muito preocupante. Os estudos em humanos mostram a ligação, a correlação. Mas os estudos em animais ajudam-nos a perceber a causa. Em experiências controladas, os ratos que consumiam alimentos processados com muita frequência não só desenvolveram mais tumores, como esses tumores cresceram muito mais depressa. Isto é um forte indicador de que esta combinação de hábitos não só pode iniciar o problema, como também o alimenta e acelera. Depois de vermos estes dados, é normal sentirmos alguma preocupação. Mas a parte mais importante vem agora. A boa notícia é que não estamos de mãos atadas. Temos o poder de mudar isto. Existem passos práticos e eficazes que podemos tomar para diminuir este risco e proteger a nossa saúde. Vamos então mudar o tom para o da ação. E não é preciso uma revolução. Aqui está um plano simples de 4 pontos. Primeiro, quebrar o ciclo vicioso de comer a toda a hora, definindo horários claros para as refeições. Segundo, atacar a fonte do problema diretamente, reduzindo os alimentos processados. Terceiro, dar ao corpo as ferramentas de que ele precisa para se defender, com mais alimentos ricos em antioxidantes. E, por fim, apoiar todo o sistema com os pilares da saúde que já conhecemos, sono de qualidade e exercício físico regular. E isto não tem de ser um sacrifício. A chave está em fazer trocas inteligentes no dia-a-dia. Por exemplo, em vez de abrir um pacote de batatas fritas, por que não um punhado de nozes? Em vez de ir ao fast food, por que não cozinhar uma refeição simples em casa? Ou simplesmente trocar o refrigerante por um copo de água, um chá? Cada pequena troca é, na verdade, uma vitória enorme para a nossa saúde. Se houver uma única ideia para levar desta nossa conversa de hoje, que seja esta. O nosso corpo precisa de pausas. Dar-lhe tempo para descansar e para se reparar é absolutamente fundamental. Práticas como o jejum intermitente, que no fundo significa apenas criar uma janela de tempo diária em que não comemos, são uma ferramenta extremamente poderosa para reduzir aquela inflamação, diminuir o stress oxidativo e ativar os mecanismos de reparação celular do próprio corpo. E assim chegamos ao fim. A solução, como vimos, não está em mudanças drásticas e impossíveis, mas sim nas pequenas decisões que tomamos todos os dias. Não é preciso mudar tudo de um dia para o outro, basta começar. Depois de tudo o que vimos aqui hoje, a questão final é: qual será o primeiro pequeno passo para proteger a saúde no futuro? Pensem nisso. Muito obrigado pela vossa companhia.